Galera, antes de começar o vídeo eu vou dar um aviso, tá bom, gente? Não é só pra ver esse vídeo e não estudar nada, tá? Leiam também, estudem bastante e assistam esse vídeo como revisão. Vamos lá, então. Oi, gente! Nossa, tô meio resfriada, tá? Pra variar. Hoje eu vim fazer uma revisão de história, gente, a independência do Brasil. É uma coisa que eu nunca fiz, revisão. Então vamos tentar ver o que vai dar isso, tá? Vamos lá. A independência do Brasil, gente, começou quando a família real veio para o Brasil. Foi aí que colocou o pezinho para começar. Então o Brasil mudou muito com a vinda da família real. O que estava acontecendo? Estava acontecendo a era napoleônica, que fez com que eles quisessem fugir de Portugal porque eles estavam com medo, porque o Napoleão estava dominando lá a Europa, então a família real fugiu para o Brasil. O que aconteceu? A Inglaterra ajudou a família real a fugir para o Brasil, mas ela exige algumas coisas, né? Mas antes da gente ver essas coisas, a gente vai ver a primeira medida que Dom João, o rei de Portugal, ele toma ao chegar no Brasil, tá bom? Para começar, a capital, quando eles chegaram, eles queriam que fosse em Salvador. Mas como eles acharam que era muito quente, eles mudaram para o Rio de Janeiro, tá? Então, voltando na primeira medida que Dom João tomou ao chegar no Brasil, foi a abertura dos portos para as nações amigas. Então, o que aconteceu? Isso já foi dando uma ideia muito boa para o Brasil de independência. Porque o Brasil ele já começou a ter um pouco mais de liberdade, concordam? Porque agora ele podia fazer comércio com outras nações a não ser Portugal. Porque o que o pacto colonial diz? Que Portugal, o Brasil, só podia fazer comércio com a sua metrópole, que era Portugal. Mas agora houve a abertura dos portos para as nações amigas. Então isso já começou a dar uma ideia de liberdade. E o que a Inglaterra exigiu? Vamos ver? Então, houve a renovação do Tratado de Methuen. Foi assim, esse tratado era do panos e vinhos. Então, ele surgiu antes, entre a Inglaterra e Portugal, lá na Revolução Industrial. Só que agora, e tinha acabado esse tratado. Mas agora, já que a Inglaterra ajudou a família real a fugir de Portugal e ir para o Brasil, ela falou: agora eu quero voltar com esse tratado. Porque a Inglaterra se beneficiava muito com esse tratado, porque era facinho dela produzir os panos, os tecidos. Só que para Portugal era mais difícil produzir o vinho. Então ela trocava panos por vinhos. E era uma troca muito injusta para Portugal. Mas isso privilegiava muito a Inglaterra. Outra exigência da Inglaterra foi que todos os cidadãos que fossem ingleses e fossem para o Brasil, se eles fizessem alguma coisa contra as regras brasileiras, eles não deveriam ser julgados pelos brasileiros. Eles deviam ser julgados apenas pela Inglaterra. Então, nenhuma regra do Brasil ia valer para os ingleses. Isso eles iam ver lá na Inglaterra, tá bom? Então, os cidadãos ingleses não submetiam-se às regras brasileiras. Vamos ver agora os acontecimentos do Brasil, outras coisas que a família real fez lá. Houve a criação do Banco do Brasil e da Biblioteca Nacional. Isso tudo, juntamente com a abertura dos portos, proporcionou ao Brasil como se fosse a quebra do pacto colonial. Porque foi muito bom para o Brasil, porque começou a ter mais urbanização, começou a atrair mais pessoas. Então foi dando muita coisa boa para o Brasil, tá bom, gente? E aí até que chegou no momento que aconteceu o chamado Reino Unido entre o Brasil e Portugal, tá, gente? Vamos ver o que é isso. O Reino Unido foi como se o Brasil se igualasse a Portugal. Ó, ele se tornou praticamente um país, né? Porque ele não era um país, ele era uma colônia de Portugal. Ele estava praticamente se tornando um país e perdendo o aspecto de colônia, tá bom? Isso estava colaborando indiretamente, né, com a independência do Brasil. Outra medida que o rei tomou foi colocar uma taxa alfandegária a mercadorias que chegavam ao Brasil. Então, por esse acordo, as mercadorias da Inglaterra pagariam uma taxa de 15%, as de Portugal uma taxa de 16% e a das outras nações de 24%, tá bom? Da Inglaterra é mais baixo por causa, né, dos acordos entre a Inglaterra e Portugal. Outra coisa que o rei criou foi a imprensa régia, que foi o primeiro utensílio de comunicação e notícias. Era um jornal que falava muito bem sobre os portugueses.
Fundou também o Museu Nacional, o Jardim Botânico, a Escola de Medicina e a Academia de Belas Artes. Daí acontece o fim da Era Napoleônica. Napoleão é derrotado na Batalha de Waterloo. Só que aí, né, a família real poderia voltar para Portugal. Mas o rei não quis. Porque, olha, vamos ver. Dom João prefere ficar no Brasil com receio de que se ele voltasse, os portugueses fizessem uma revolução para acabar com o absolutismo. Porque ele tinha ficado muito tempo fora. E os portugueses estavam revoltados com ele, porque ele tinha fugido. Então eles falaram, poxa, você fugiu e deixou a gente aqui com Napoleão dominando tudo, né? Então, com isso, acontece o que foi dito antes. O Brasil é elevado à categoria de Reino Unido. Ele se iguala a Portugal e torna-se praticamente um país. O Brasil acabou ganhando também autonomia administrativa. Ele podia comercializar com mais nações ainda. Então isso foi deixando ele mais, né? Com aquela coisa mais, ó, estamos quase virando uma nação independente. Tá, o rei não voltou, mas o povo ficou revoltado. Porque enquanto Dom João estava fora, um soldado, um general, na verdade, inglês, estava governando Portugal. Aí, o que o povo fez? Ele fez a Revolução do Porto. Que o que foi isso? Eles foram lá no Porto, o povo português, né, pedindo que Dom João voltasse com uma monarquia constitucional, ou seja, limitação do poder dele. E nessa revolução, os portugueses também pediram para que o Brasil reestabelecesse seus laços coloniais com Portugal. Por quê? Porque ele estava tendo mais liberdade, né? Só que o povo não queria isso. Então, se os laços não fossem restabelecidos, os portugueses ameaçaram destronar Dom João. Então, o que aconteceu? Dom João viaja para Portugal, mas o que ele faz? Ele deixa seu filho, Dom Pedro I. Aí, então, ele fala assim, antes de partir, o que Dom João fala? Dom João fala para o seu filho que se os brasileiros organizassem uma independência, era para ele os respeitar e deixar, porque ele sabia que isso ia acontecer em algum momento, era uma questão de tempo. Então, Dom João, ele foi um muito bom rei. Ele pensou, tá na hora, né? Ele já sabia que em algum momento ia chegar isso. Então, ele disse que quando os brasileiros se organizassem, daí era para ele respeitar e deixar. A aristocracia brasileira se aproximou de Dom Pedro, do príncipe Dom Pedro, para não perder seus privilégios e resguardar seus interesses, porque eles estavam com medo da volta do pacto colonial. E Dom Pedro queria a independência. Por quê? Porque se o Brasil fosse independente, ele ia ser o rei de lá. Dom Pedro declara José Bonifácio como o ministro da Justiça do Brasil. E ele toma medidas como que qualquer lei de Portugal não valeria para o Brasil, só Dom Pedro que via lá mesmo no Brasil, e que Dom Pedro seria o defensor perpétuo do Brasil. Bonifácio também proibiu a entrada de portugueses no Brasil. E como último passo para a independência, ele convoca a primeira Assembleia Constituinte, que é um primeiro conjunto de leis do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Foi uma independência sem violência e que o Brasil continuou como monarquia e não se separou, continuou um país só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mil beijinhos! Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo. Beijo! Até o próximo vídeo! Beijo, gente! Boa prova pra vocês! É nóis!